E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o que fazer, o que pensar quando a gente perde um parente, né, pela morte física. Sejam muito bem-vindos, eu sou Eduardo Sabag e aqui é Espiritismo todos os dias, Espiritismo raiz, direto ao ponto, sem enrolação e tudo mais, né? Como vocês, graças a Deus, belos inscritos, os inscritos mais legais do YouTube estão aqui no canal. Então já se inscreve se você também é legal assim e deixa o seu like. Deixar o like e deixar o comentário é muito importante, porque o canal cresce, o YouTube fala, pô, que legal, vamos divulgar. Então é isso aí, deixa o like, comenta a sua cidade, escreve a sua cidade, que eu também gosto de saber isso, tá bom? Aquilo ali não é um cachorro, é um papagaio que tá disfarçado, você vê que ele tá pendurado no sofá, né? Bom, outra coisa que eu vou falar para vocês é não se esqueçam de verificar se você está inscrito nos meus dois canais. Os links estão aqui na bolinha e você tem que verificar isso, porque eu vou fazer um dos canais, eu vou mudar para outra coisa. Então tem dois canais, um que chama Espiritismo Raiz, que tem 570 mil inscritos, e outro que chama Eduardo Sabag, tá? Que é meu nome, porque tem uns quase 100 mil, inclusive nós estamos quase chegando nos 100 mil, estamos com 98. Então é isso aí. E a outra coisa é, me segue lá no Instagram, porque é muito legal seguir no Instagram e dar uns likes nas coisas que eu posto. E eu também comento nas outras coisas e por aí vai, né? Agora vamos lá. Bom, pessoal, quando você perde algum ente querido, primeiro a gente tem que lembrar o seguinte, não é o fim do mundo, né? Essas coisas de perder parentes vão acontecer com todo mundo vai morrer mais cedo ou mais tarde. Todo mundo vai perder o corpo físico. Pensa que daqui a 150 anos, ninguém que está aqui hoje sobre a Terra vai estar, nem eu, nem você, nem ninguém. Só se estiver com outro corpo, mas com o mesmo corpo não tem como. Então a vida física é temporária. Partindo dessa base, a gente já tem que refletir sobre isso sempre. Não tem que esperar alguém morrer para começar a pensar, meu Deus do céu, a pessoa morreu. Já vai pensando. O Espiritismo nos auxilia disso. Já vai pensando, pô, eu vou perder meus pais, meu pai e minha mãe, vou perder meus avós. Isso vai acontecer, tá? É ruim quando acontece com uma pessoa que não era, por exemplo, você perde um pai, perde um filho, é bem complicado. Mas também a gente tem que lembrar o quê? Que tudo está na programação, que tem algum motivo para aquilo ter acontecido daquele jeito, daquela forma, naquele momento. Senão não teria. Não cai uma folha no chão sem que Deus queira. Então logo, obviamente que se aconteceu a programação daquela forma e foi permitido, há algum motivo para isso, né? E o que a gente deve fazer? Lembrem que aqui que eu contei, quando meu pai morreu, os espíritos não deixaram nem ficar triste. Nem eu ficar triste. Falou, se você vai ficar triste, você vai atrapalhar ele. Você não vai ganhar nada com isso. Não quero que você fique triste. Pelo contrário, eles fizeram o quê? Eu ficava na porta do cemitério, todo mundo que chegava chorando e mal, eu tinha que contar a história que eles me contaram, que ele foi atendido, coisa e tal, que agora está num lugar melhor. Quase eu gravei um vídeo e falei, galera, assiste esse vídeo aqui, porque eu tive que contar essa história 300 vezes. Mas o fato é que eles não queriam que ficasse aquela melancolia, porque aquela melancolia faz muito mal pro cara que desencarnou, entendeu? Daquela tristeza, que eu sei que tem gente que fala que é inevitável, realmente é muito complicado, mas toda aquela coisa, toda aquela questão, ela acaba trazendo uma certa depressão para as pessoas, quer dizer, uma tristeza momentânea, aquela tristeza vai levar a energia direto para o que desencarnou. Então o que a gente tem que fazer? Primeiro ponto, né? A gente tem que raciocinar que faz parte da vida, a morte física, faz parte, todo mundo vai morrer. Segundo ponto, a gente tem que entender que para a pessoa que morreu não é tão ruim assim. Então vamos dar um exemplo, mesmo que seja uma pessoa ruim, certo? Uma pessoa que tenha vícios, ou uma pessoa que prejudica os outros, etc. Aí você fala, mas ela foi para um umbral. Claro que foi, mas ela está iniciando a recuperação dela. Se ela vai no umbral antes, ela vai se recuperar antes, entendeu? Então tipo assim, tem muita gente que tá na vida fazendo um monte de coisa errada. Então é melhor um cara assim desencarnar, no meu ponto de vista. Claro que não é por causa disso que a gente tem que fazer alguém desencarnar, pelo amor de Deus, hein, por favor. Mas o que eu quero dizer assim, quando o plano superior considera que aquele tem que desencarnar, beleza, por quê? Porque ele vai entrar no mundo espiritual, provavelmente vai entrar pelas portas do fundo, vai sofrer pra caramba, vai se ferrar, mas ele vai se recuperar mais cedo ou mais tarde. Então se ele tem que passar um período no umbral, se ele tem que sofrer não sei o que, ele vai depois desse período acabar sendo atendido e acabar se recuperando. Da mesma forma que conta André Luiz, por exemplo, quando ele ficou 8 anos no umbral, no nosso maravilhoso livro No Nosso Lar, que tem no filme também. Então ele passou pelo período e depois ele se recuperou.
E aí, beleza. Então, se ele tivesse ficado mais 10 anos encarnado, ele poderia arrumar mais dívidas ainda. Porque esse é o problema dessas pessoas que ainda se encontram viradas para o mal. Elas estão, em todo momento, ganhando mais dívidas. Porque a pessoa já está toda ferrada, espiritualmente falando. E ela continua fazendo coisas erradas. E continua ganhando mais karmas e mais karmas. Então, vamos dizer assim, o cara morreu dessa forma. Beleza. Pelo menos ele deu uma resetada aí. Começou novamente, vai sofrer, vai para um umbral, mas ele vai se recuperar logo. Então é isso que importa. Logo não, né? Às vezes demora, mas é isso que importa. Agora, se a pessoa é boa, pô, o que é mais confortável? Você ficar numa vida física. Vamos imaginar. É claro que a gente tem que lembrar que eutanásia, pelo amor de Deus, eutanásia é assassinato, não fazer tratamento é homicídio indireto, ou quer dizer, pela pessoa, pode até ser um suicídio indireto, suicídio indireto. Então a gente tem que fazer o possível. Quem decide quem vai morrer ou não são os espíritos superiores que trabalham em nome de Deus. Acabou. A gente não tem que tomar essa decisão. Nem aborto, nem eutanásia, e nem... você quer saber sobre sacrificar seu animal? Qual é a opinião dos espíritos? Aí é outra questão. Aí tem um vídeo aqui no canal, vocês procuram aí, tá? Agora, sobre essa questão de humanos, humano é diferente. Nem aborto, nem... deixar de lado. Tem algumas coisas que até você pode considerar, mas isso é um vídeo isso é tema para outro vídeo. Então, o fato que, se você quiser saber mais sobre esse vídeo aí, escreve aí embaixo que eu faço um vídeo sobre quando considerar, como parar um tratamento, por exemplo, de alguém que está em câncer terminal. Também, eu acho que eu não fiz vídeo sobre isso. Eu passei por uma situação semelhante na minha família. Então, o fato é que, para um cara, vamos supor, minha avó tá com 92 anos, tá velha pra caramba, né? Óbvio, ela já tá com um monte de problema, já sente dor pra caramba, já começa a esquecer as coisas, já não tá bem pra caramba. Então, se você falar assim, putz, quando ela morrer, no meu ponto de vista, como espírita, médico, conversa com o espírito o tempo inteiro, beleza, vai. Para ela é até um livramento, ela vai se livrar do corpo físico e vai realmente iniciar a vivência no mundo espiritual. Mas para minha mãe, não. Para a mamãe, ela tá perdendo a mãe dela, entendeu? E ela prefere que a mãe dela fique... Isso é normal, apesar de não ser o certo, mas as pessoas preferem, às vezes, que a pessoa fique doente, né? E não morra, do que ficar sem ela. Mas é óbvio que, peraí, eu preciso explicar novamente, que senão eu vou me expor errado. A gente não tem que ter essa opção. A gente não escolhe isso. Porque quem decide quando minha mãe vai morrer não é eu, não sou eu nem minha mãe. E sim os espíritos superiores, entendeu? Então não muda nada, né? Embora os espíritos disseram que eu fiz uma troca para que minha avó vivesse mais tempo. Eu vou falar aqui, finge que ninguém esqueça isso aí depois que eu falar. Como minha avó parece que tem um histórico não muito bom em algumas coisas, eu pedi para os espíritos manterem ela encarnada, dessa forma assim meio debilitada, para que ela, quando desencarnar, não precise ficar passando por um umbral e coisas do gênero, entendeu? Mais ou menos isso. Mas ela não é uma pessoa ruim. Só que quem faz mal vai ter que pagar por isso. Isso daí é a lei de Deus. A lei de Deus é essa, acabou. Não sou eu que estou falando isso. É Allan Kardec. Emmanuel fala isso num livro, que ele fala que a falta ela deve ser paga. Por mais que a gente faça coisas boas e depois compense, alguma coisa vai sobrar, entendeu? Então é inevitável, tá? Então, no ponto de vista do Eduardo, não posso escolher isso, porque se eu vou lá e desligo o aparelho da minha avó, eu tô matando ela, é homicídio, não é isso que eu tô falando, tá? Mas no ponto de vista do Eduardo, uma pessoa idosa, que tá toda com problemas, né? E vai desencarnar, pô, pra mim, eu acho top, porque eu vejo a vida temporária, vida material, mas para as pessoas, para a maioria das pessoas não, para elas é algo terrível, e aí elas choram, e aí elas ficam mal pra caramba, mas era algo que eu já estava esperando. Aconteceu com uma pessoa, né, a família, com a minha ex-sogra, eu gostava muito dela, e ela desencarnou, e tipo assim, todo mundo ficou muito mal, só que ela estava passando por um tratamento de câncer, e ela tinha que desencarnar daquela forma, entendeu? E todo mundo ficou tipo detonado, só que não era de se esperar isso? Era de se esperar, entendeu? No meu ponto de vista, ela já tinha passado, ela, graças a Deus, fez tudo que estava ao alcance dela. Porque o doente, ele tem que fazer tudo que está ao alcance dele. Se não der, não deu. Mas ele tem que fazer. Se ele não faz, aí ele pode até responder como suicídio indireto, tá? Mas no caso dela, ela fez tudo que estava ao alcance dela e mesmo assim, não deu. Beleza, ela fez a parte dela, entrou no mundo espiritual,
como ela foi uma boa pessoa, como ela não fez mal para as pessoas e como ela também lidou bem com a doença, buscando tratamento. Claro que ficou mal, claro, porque também não tem como, né? Muito difícil não ficar mal. Como aconteceu tudo isso, ela entra no plano espiritual como uma vencedora. Ela não entra como uma problemática e etc. Tanto que logo depois o organismo dela espiritual fica restituído. Então ela começa a viver lá uma nova experiência com o corpo espiritual 100%, sem os problemas que ela teve quando ela estava na Terra. Entendeu? Então, sem nada que o câncer a afetou. Então vocês percebem o ponto de vista espiritual, como ele é necessariamente diferente. Para as pessoas que não têm esse entendimento, que são, por exemplo, a família dela no momento, elas ficaram super mal. Para mim, que conviveu com ela antes e que sabe que ela foi para um lugar bom, eu sinceramente pensei, que bom que acabou o trabalho, a missão dela aqui. Acabou a expiação dela, porque era uma expiação, óbvio. Acabou todo esse processo. Inclusive, é interessante o seguinte, que o câncer foi muito violento. Por mais que tenha feito tudo que tenha feito. A única vez que o câncer regrediu foi quando eu fiz uma cirurgia espiritual. Ele regrediu uns 40%, mas o resto não teve papo. Então, quando a pessoa recebe realmente uma expiação assim, não adianta. Claro que ela tem que fazer o que ela é possível, mas normalmente é uma coisa avassaladora, entendeu? Por mais que você busque e faça tudo, mas a nossa parte é buscar e fazer tudo. Mas o fato que a gente está falando aqui é o seguinte, então você pega lá, esse caso da minha avó que eu estou referindo, pega esse caso que eu falei da minha sogra, que eu gosto muito, na verdade gosto, continuo gostando muito dela. Às vezes eu mando umas mensagens para ela, mensagem via WhatsApp, e às vezes eu recebo também. Na verdade não é mensagem via WhatsApp, tô brincando, né? Não tenho muito bem um WhatsApp espiritual, mas eu mando por outros espíritos, né? Eu converso com eles conversam e assim vai. E visito ela também durante a noite, mas eu não lembro dessas coisas. Eu visito meu pai também, isso eu não consigo lembrar. Eu só consigo lembrar se os espíritos quiserem, mesmo assim é muito complicado. Então, tudo bem. Aí você pega, por exemplo, o que eu falei, do cara ruim, que vai, melhor morrer logo, porque nesses casos, porque ele vai pelo menos parar de criar débitos, vai entrar no umbral e vai se recuperar mais cedo, porque ele entrou mais cedo, né? Não que isso seja mude alguma coisa. A pessoa que tá doente, que tá já idosa pra caramba e que já tá cheio de problemas, volta ao plano espiritual. A pessoa doente também, nesse caso que eu exemplifiquei, mas o fato é, a única questão que realmente você pode dizer que é complicada, e essa é complicada, é o fato de você ter saudades da pessoa. Você não ter mais você não encontrar mais a pessoa que você está, né? Que você conviveu, que você vivenciou por tanto tempo. Isso é algo que realmente faz com que você fique triste, e é compreensível, porque você tinha antes a pessoa com você, agora não tem mais. Porém, com o tempo, isso aí vai acabar. Você vai acabar, quer dizer, esse sentimento, não, vai acabar não, perdão, acabar não acaba, né? Mas com o tempo, esse sentimento vai diminuindo, e você vai meio que vivendo, né? A vida vai continuar. A questão é, a pessoa que perdeu o marido, o filho, o pai, não interessa. 10 anos depois, ela vai continuar, se estiver viva, né? Continuar aqui. Então, assim, vamos dizer assim, ela vai ter que passar por esse processo de luto. Isso é inevitável. Não tem como passar. Então, o melhor é ela realmente aceitar e pensar, bom, beleza, não tem jeito. É assim que funciona. Não adianta se desesperar. Não adianta ter remorso. Não adianta se culpar. Não adianta pensar que poderia fazer diferente, porque isso acontece também. As pessoas ficam pensando, pô, mas se eu tivesse levado meu marido no médico, antes, em tal médico, talvez ele não teria tido aquele problema no coração. Ah, se eu tivesse feito a minha mãe fazer tal dieta, talvez não acontecesse isso. Se eu tivesse impedido que, por exemplo, o Joãozinho tenha dirigido o carro dele naquela situação, ele não teria causado um acidente? Entendeu? Não pensem nisso, porque isso não muda absolutamente nada. Quando a pessoa tem que morrer, ela vai morrer. Seja de carro, seja de elevador, não importa. Não importa, tanto que se às vezes você vê o cara cai de bicicleta e morre. Esses dias o cara caiu de bicicleta e morreu. Aí você vê uns caras que, um caminhão cai em cima do cara, o cara não morre, por algum motivo. Então é óbvio que não pense nessa questão.
a gente não pode fazer nada para mudar o que aconteceu e nada para mudar o que realmente já estava na programação. Isso acabou, entendeu? Então tem esse ponto também. Então a gente tem que compreender a primeira parte, que a morte ela é necessária para a evolução do ser humano. Então a gente tem que reencarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar. Ao chegar num nível tipo como de Sirius, você já não morre mais. Aí é diferente. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Se vocês quiserem escrever aí que eu vou fazer. Mas aí é outra questão, porque é outro tipo de evolução. Mas na nossa evolução, a gente é necessário que a gente tenha essa reencarnação, esse esquecimento temporário da vida e todas essas coisas. É necessário, faz parte. Então nós temos essa vida e morte muitas vezes. Os espíritos falam que lá quem está lá não quer reencarnar, porque tem medo de reencarnar. E quem está aqui não quer desencarnar porque tem medo de morrer. Entendeu? Então é essa questão. Então a gente avaliou agora sobre a morte das pessoas, que é algo que tem que ocorrer, não tem jeito. É algo normal que vai acontecer com todo mundo. E é algo que vai ser benéfico, de certa forma, para todo mundo, porque é a continuação da nossa evolução, né? E aí a gente tem que avaliar que as pessoas não são para sempre e que essas relações elas vão continuar. Mas a gente não deve focar no passado, porque o passado não serve para nada. Essa é a verdade. Quando você vai pensar nos seus queridos, você pensa com amor, sim. Mas não fica pensando o dia inteiro. O que vai adiantar para uma pessoa, vamos dizer, Mariazinha e Joãozinho eram casados, Joãozinho morreu, Mariazinha ficou sozinha, né? Claro que a Mariazinha nesse caso é minha mãe, né? O que vai adiantar ela ficar pensando no Joãozinho? Não vai adiantar nada, absolutamente nada. O que ela vai fazer? Ela vai só atrasar a vida dela, porque a vida continua, entendeu? Quem morreu foi o Joãozinho, não foi a Mariazinha. E eles nasceram separados. Cada um tem um corpo e um espírito. A gente não mistura, não existe dois espíritos juntos. Não existe isso. Dessa forma, não. Né? Não existe. Não. Então, a Mariazinha tem que seguir sozinha a vida dela. E não ficar toda hora olhando para trás. Ela pode fazer, lembrar e tal, sim. Mas os espíritos falam assim, você tem que falar com a tua mãe. Porque ela não pode ficar o dia inteiro pensando nisso. Não pode, isso faz mal para ela. E eu nem vou falar se faz mal pro espírito estar lá, porque faz, né? Vocês sabem disso, você fica enviando a energia de tristeza, de depressão, de lembranças. O espírito que tá lá, tentando uma vida nova, ele fica mal. Ele é prejudicado, ele é atrapalhado, né? Então, pensando só da parte da Mariazinha, né? Como é que funciona? Ela precisa seguir em frente. Ela não pode empacar a vida dela. Por exemplo, uma coisa que eu sempre gosto de falar, duas coisas que eu falo para ela, que vocês podem falar para as pessoas, se está acontecendo com você, você pode refletir. Primeira coisa o que aconteceu no seu corpo? Ela fala nada. Então ele morreu e não aconteceu nada no teu corpo, não. Então qual é o problema? Entendeu? Tipo, o corpo dela continua o mesmo, não mudou nada com ela em si, não é verdade? E a outra pergunta e antes de conhecer ele, como que você vivia? Entendeu? Não é que eu tô querendo fazer, pelo amor de Deus, com que as pessoas deixem de se gostar. Não é isso. Mas ao acontecer essa separação temporária, a gente não pode alimentar esses sentimentos que vão ser destrutivos para você, para a pessoa e para os obsessores que vão estar ganhando com isso. Então, morreu, acabou, não tem papo. Não tem o que fazer, não tem negociação. Eu sempre falo isso, os espíritos falam isso, dá pra fazer mudar tudo. Tem coisa que não dá, esse tipo de coisa não dá, por exemplo. Já morreu, não vai voltar atrás. Eu nunca vi ninguém que falou assim, já que você chorou, desce Jesus, né, fala, já que você chorou tanto, eu vou mandar ele de volta. Isso não vai acontecer, pelo amor de Deus. Isso é muito claro, não vai acontecer. Então, não adianta chorar tanto, não adianta ficar pensando que só vai trazer malefícios, tanto pra pessoa que morreu, como pra pessoa que ficou. Então, assim, antes de você conhecê-la, você não tinha essa questão e não aconteceu nada com você. Então, tem que seguir a vida em frente, né? Seguir em frente é o certo para você e o certo para outra pessoa. E não ficar alimentando esses sentimentos. Porque a pessoa acorda, como que funciona a nossa mente? A nossa mente, ela vai focar nas coisas que a gente foca. Se você começar a pensar assim, bom, se um dia que eu andar na estrada, é assim que funciona também esses pânicos. Você fala assim, daqui semana que vem eu vou pra estrada, a estrada tá perigosa, pode ser que eu morra. Daqui a pouco, se você pensar tanto nisso, você nem anda na estrada quase nunca, mas isso te cria um pânico na tua cabeça, que não tem sentido, entendeu? Não tem sentido nenhum. Então, o que uma vez um espírito falou pra mim? Pra me enganar? Ele queria me enganar.
Ele falou assim pra mim, se você tem medo de agulha, você tem que ficar pensando nisso até você se resolver, mas é mentira. O que ele tava falando era exatamente o contrário, porque se eu ficasse pensando em agulha, eu ia ficar com medo, porque eu ia criar uma coisa que não é nada demais, que é só uma agulhinha, um monstro, porque eu ia ficar pensando nisso. Então esse é o foco da mente. Então o que a gente tem que fazer? Eu fiz ao contrário, eu não penso. Então eu tinha medo de agulha? Tinha. Continuo, nem sei se eu tenho mais. Porque que eu faço? Eu nem penso nisso. Eu vou lá e a hora que tem que aplicar o negócio, eu não fico nem pensando. Eu falo, manda ver. E aí, eu tomei esses tempos aí uma vacina, não tava nem aí, entendeu? É claro que é horrível a sensação da agulhada, é horrível aquele negócio desse tamanho, mas e daí? Vou ficar, pelo amor de Deus. Então, assim, quando você foca nos seus medos, quando você foca nos seus problemas, quando você foca nas coisas, é claro que às vezes não tem como ignorar. Você tem um problema, você tem que raciocinar para resolver. Mas algo assim, que não tem retorno, no caso da Mariazinha e do Joãozinho, né? Não tem como você, não adianta você ficar assim, ai meu Deus, bola para frente, acabou, esquece o passado, acabou, não tem que pensar no passado. Se todo dia acordou, pensou, porque eu falei assim pra minha mãe, mas você tá pensando nisso toda hora. Ela falou, não tô. O espírito falou, mentira, ela tá assim. Ela pensa nisso o dia inteiro. Falei assim, pergunta quantas vezes ela pensou nisso hoje. Eu falei, quantas vezes você pensou nisso hoje? Nem conseguiu me responder. Porque foram tantas que ela nem sabe. Aí ela falou assim, não, eu penso desde a hora que eu abro o olho. Eu falei, então não tem condições. Ela pensa desde a hora que ela abre o olho até a hora que ela vai dormir nisso. Então não dá. Óbvio que o foco dela vai ficar numa coisa dessa. E aí o que vai acontecer? Pode passar 50 anos, vai continuar essa mesma coisa. E aí qual é o problema? A pessoa não evolui, ela não anda, né? Continua empacada. Então, pessoal, manda esse vídeo para quem perdeu um ente querido. Manda esse vídeo para quem tem... Manda para todo mundo, porque esse vídeo é muito bom. Acho que todo mundo tem que saber essas coisas, saber esse ponto de vista espiritual, saber essas questões, saber esse tipo de pensamento que a gente tem sobre a morte e saber também como se portar, né? Porque a gente tem que realmente se libertar desses atrasos da nossa vida, né? Muito obrigado, pessoal. Lembra de deixar o seu like aí para bombar o canal. Lembra também de comentar esse Instagram e tudo mais. Muito obrigado, até a próxima.